E chegando anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensina ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. 27, 28. Depois disseram a morte, e fez ao conselho e a grande sacerdote e disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito desses homens. O que vocês fizeram, espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. 29 do Luciano. 29, Isso. 29. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas não importa o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo e num madeiro. Ronaldo 31 e 32. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós fomos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Irmã Maria Alice está com a revista não. Atos capítulo 12. Eu estarei com a leitura bíblica em classe, né? Versículo 1 e 2 do capítulo 12. Porque aquele mesmo tempo que o Brasil deu a causa irmãos, não quero gostar de Amém. 3 e 4. Irmão Luciano. 3 e 4. 3 e 4. Os dois? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o ao quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. Por aí a leitura bíblica em classe, a gente já viu como que vai ser a lição, né? Maravilhosa essa lição, né? Então vamos correr aqui, eu vou fazer um resumão, tá? A gente vai ler os tópicos e vamos resumir a lição, tá bom? Então eu vou, a introdução. Desde o início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vida ao seu povo. E assim, nesta lição, veremos Deus faz isso
para viver num mundo hostil. Amém? Dentro dessa introdução, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Vem, pastor. Colocar? Então, assim, ó, nós vamos ver, eu abreviei aqui duas situações. A fé cristã em si, a rejeição, a fé atrai a rejeição e a perseguição. Quem de vocês aqui já passaram perseguição ou até mesmo foi excluído por ser cristão? Vocês já passaram por algum momento? Excluído no sentido. Excluído, por exemplo, numa escola, numa faculdade, por você ser cristão, você é excluído no núcleo de amizade, né? Do relacionamento. Mas até hoje, né? Eu não estou muito assunto com nós, porque se ele for começar com a gente, ele vai falar de Jesus, ele não fala de mulher, de bagunça, de prostituição, não é assim? Automático, não é assim, não? Eu mesmo, já aconteceu comigo, exatamente como o pastor está falando. Eu estava dentro da van, e aí eu fui falar com o rapaz, e aí ele, Luciano, você leva tudo pro lado da Bíblia, é muito religioso, é muito não sei o quê. E pessoas que conheciam, sabe? Pessoas que viveram dentro da igreja saíram e me criticando. Pessoas que eu não esperava, igual o dia que eu falei, que eu coloquei o louvor e o rapaz, de novo esse louvor, sabe? E eu me senti incomodado. Então, ou seja, a fé cristã, ela atrai isso. Por que atrai? Porque, na verdade, a fé cristã é a única, vamos colocar assim, a única religião que o seu Criador, o seu fundador está vivo. Então, quem está vivo, ele incomoda quem já morreu e quem está morto, querendo ser o auge da situação. Então, ou seja, o cristianismo, ele é baseado nos atos do Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez, no que Ele é para nós. Então, assim, a fé cristã é uma atitude que nós tomamos em reverenciar o nosso Cristo Salvador, por Ele ter morrido por nós. E aqui ele fala assim, ó, isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos. Alguém pode me dar um desses princípios que o Senhor coloca para a gente fazer hoje? Qual é um dos maiores princípios que a gente tem que incomoda as pessoas? Ser diferente. Qual é a base do ensinamento de Jesus? Viver na verdade, né? Arrependimento. Amar o próximo. A verdade é uma das coisas que a gente A verdade absoluta, por ele ser o verbo. Então, o princípio moral, uma das coisas que Deus não abre mão é a santidade. A gente não chamar mais palavras, não, porque fica Exato, isso faz parte dos princípios naturais do Senhor. Não mexe com a mulher de dois. Então, ou seja, o Senhor, ele colocou princípios. Quando ele reuniu os discípulos, ele disse assim, olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Qual é esse novo mandamento? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Gente, vocês já pararam para imaginar? Dentro aqui da igreja, hoje nós estamos em pouco número, mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Vocês não têm noção como Deus está feliz por isso. E cada um aqui, eu nasci aqui em São Paulo, meu esposo nasceu em Pernambuco, outros nasceram no Maranhão. Você nasceu aonde? Maranhão? Você? São Paulo? São Paulo? Bahia. Bahia supera. E o que Cristo fez, irmãos, através do seu sacrifício? Nos tornou irmãos, nos uniu, irmãos. Cada um com seu pensamento. E aí a fé cristã faz a gente voltar para Cristo e pensar igual. Pensar igual como? Querer ir para o céu, querer ver o bem do seu irmão, querer que o vizinho ou outra pessoa que está aí sem Jesus, pregar para ele, falar do amor de Cristo, falar para ele que a eternidade existe, que o inferno existe. Então isso
passagem, ela estava estudando a Bíblia, fazendo um devocional dela, e ela perguntou: mãe, eu não entendi essa passagem onde Jesus falou assim: olha, numa casa, eu vim trazer divisão. Numa casa, filho vai ficar contra pai, pai contra filho, e ele foi dando uns exemplos. Aí ela falou: mas mãe, se o Senhor ama a família, por que tem essa divisão que ele veio colocar? Amor, numa família, eu fui a primeira cristã da minha família. Houve divergência quando eu me converti. Meus pais já tinham outra maneira de me tratar. Não porque eles deixaram de me amar, mas por causa que agora eles estavam proferindo a fé cristã. Era outro caminho. Em outro caminho. Já não era mais dentro da religião que eles tinham me criado, entre aspas. Vocês entenderam? Então, assim, é nesse contexto de divisão. Não porque eu vou guerrear contra a minha mãe, vou brigar com ela, não. Quando a Bíblia assim, aquele que deixa pai, irmã, o outro pessoa fala assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmã, por amor de Deus, esse aborrecer quer dizer amar menos. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Amar menos. Você sabe o que colocar o Senhor em primeiro lugar, irmãos? Porque quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você está dizendo: Senhor, o Senhor é o Criador de tudo. Através do Senhor, o Senhor me deu a minha família, me deu a minha vida, lógico, porque através de mim eu pude ter um casamento, ter os meus filhos, e olha como multipliquei. Vocês entenderam? Então, Deus é tudo, irmãos, tudo. É Ele que deu o início de tudo na nossa vida. Então, é Ele que é a base de tudo. Então, se eu tenho que agradecer a alguém, é a Ele por tudo que eu tenho vivenciado nessa terra. E a mesma coisa os discípulos aqui. Para eles não foi fácil, irmãos. Para essa igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os apóstolos, gente, hoje eu estava pensando hoje à tarde, conversando com uma amiga minha, e eu falei para ela: hoje em dia a gente deixa, às vezes a gente quer parar no meio do caminho porque alguém não saudou a gente com a paz do Senhor, porque alguém falou mal de nós, e às vezes a gente quer ficar bravo, desistir. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo os irmãos do passado, irmãos, nós vamos entrar no primeiro tópico aqui, mas está dentro da missão da perseguição. Pedro tinha sido preso juntamente com Tiago. E você sabe o que é isso? O Herodes e Agripa, ele reuniu todo o povo, todo o judeu, e colocou nossos irmãos para morrer, irmãos, a espada, deu um show. Você imagina a família de Tiago vendo ele sendo morto? Vendo os irmãos, os apóstolos, dizendo: nós somos os próximos. Para que isso, irmão? Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. A igreja é tão importante, irmãos, que sempre na história houve um homem que morreu por estar pregando a palavra, para que a igreja não sofresse danos. Quando Tiago foi morto, foi porque Herodes achou agradável agradar o povo, irmão, o povo gritando: é isso aí. E o nosso irmão lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ver que as guerras que eles enfrentaram, irmãos, hoje nós não estamos passando guerras. Nesse sentido, já pensou, irmãos? A gente pregar o evangelho e chegar alguém e levar a gente no meio da rua, nos expor, sabe assim? E você morrer na frente dos seus filhos, na frente do seu marido, na frente da sua esposa, porque você está pregando Jesus. Vocês entenderam? Então, por isso que eu falo, não vale a pena desistir, irmão. A salvação, ela é real, o céu é real, o inferno também é real. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo, os irmãos não teriam passado por isso. Então, essa lição, ela confronta a gente. O que é que está me afastando do Senhor, irmãos? O que é que está afastando você do Senhor? Não deixa que as coisas desta vida tirem Jesus da sua vida. E para encerrar a introdução, olha que coisa interessante que no final foi assim no primeiro século, e assim ainda hoje, contudo,
devemos destacar que a igreja não está só e nem abandonada. Deus é o seu dono, portanto, o seu protetor. Ou seja, Deus continua agindo nos nossos meios. Mas o inimigo da nossa alma, ele está agindo hoje de outras formas. Antes o diabo usava Herodes, Agripa, outros imperadores para destruir os crentes. E hoje, qual é a demanda de hoje? Qual é as armas que o diabo tem usado hoje? Droga, bebida, aborto, prostituição, roubo, traições. Essa é a ferramenta do século XXI. Vocês entenderam? Para a gente olhar e falar, não vale a pena, como assim? Eu sou crente, estou passando por isso. Eu estava lendo no livro de apoio, Daniel Berg e Gunavini, quando eles começaram a pregar o Evangelho no Belém do Pará, tem no livro de apoio, que eles foram pregando primeiros crentes, os 50 crentes que eles ganharam para Jesus, 24 foram batizados com o Espírito Santo. Só que um deles foi preso por 1 dia e meio. Isso muitas vezes a gente não fala, irmãos. Isso aconteceu aqui no Brasil. E sabe quem foi que prendeu eles? Foi a Igreja Católica. Porque estavam tirando os fiéis da igreja deles. Vocês entenderam? E aí se reuniram os padres da época, junto com os delegados, que antes eram os fazendeiros, né? Que antes que mandavam naquela localidade, prendeu o pastor. Mas a gente vê alguém falando sobre isso, que Daniel e Gunavini passou por isso? Passaram, não foi aqui no Brasil, irmãos. Por quê? Porque eles pregaram, 50 pessoas se converteram e 24 foram batizadas no Espírito Santo. Então, isso, olha só. No meio do mato, lá em Belém do Pará, 2 suecos, é isso, né, pastor? 2 suecos vindo de outro país para pregar o evangelho aqui no Fernandinho. Para que eu e você tivesse acesso hoje a isso. Olha o que esse homem passou, esse pastor passou. Junto com a esposa dele vindo de outro país, estava lá fazendo faculdade, cuidando da vida dele. E aí veio orando ao Senhor. Deus falou, você vai para o Brasil pregar a minha palavra, e vieram parar aqui no Belém do Pará. Foi a primeira igreja a ser fundada aqui no Brasil, foi lá no Belém do Pará, primeira Assembleia de Deus. Então, ou seja, nós estamos aqui porque alguém sofreu, porque alguém levou Cristo a sério, pregou a palavra, foram batizados no Espírito Santo para que chegasse a nós. E nós, o que nós estamos fazendo em prol de outras pessoas? Hoje as pessoas vão ajudar outras, você quer lá, você é boba, pai, você tem a sua família para cuidar. Mas se eu sou crente, irmãos, estou pregando Cristo que vem buscar a sua igreja, eu não posso ir para o céu sozinha. Vocês entenderam? Pode falar do céu. Então, é exatamente isso, né? Quem somos nós, né? Que eu sempre gosto de lembrar, né? Para a gente lembrar quem somos nós, né? E hoje de manhã eu estava falando isso com um rapaz, evangelizando ele, que ali no Parque da Juventude, no Carandiru, tem muitas pessoas que vivem em albergue, sabe? Mas bastante. E o rapaz, eles estavam ali e tal, e de repente tem um rapaz na minha direção, pastor. E pastor, na minha direção e começou a falar, olha, a minha vida está assim, assim, assado, mas eu sei que foi erro meu, foi eu que entrei nisso, eu estou procurando a presença de Deus, porque eu não quero perder minha vida. O cara começou a falar assim para mim. Eu falei, você está no caminho certo. Primeiro, a primeira vitória sua foi você falar sobre reconhecer o seu erro. Porque às vezes, né, a pessoa fica querendo jogar para um e para outro. Foi fulano que me levou, foi meu pai, ou minha mãe, sabe? E ele reconheceu. E eu falei para ele, Deus tem uma grande obra na sua vida. Foi maravilhoso. E à tarde, de novo, quando eu estou subindo para a catraca, veio um senhor. Por isso que eu falo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber quem a gente é, porque Jesus, eu fico pensando assim, Deus, ele pode se transformar na situação de qualquer pessoa. Já pensou? Fala assim, hoje eu vou na casa da pastora Regianei e vou conversar com ela e vou conversar com o pastor. E é uma pessoa bem humildezinha. Aí ele fala, eu vou lá conversar com ela, que ela está me pedindo para conversar com ele. E de repente é uma pessoa que está bem humilde ali na sua porta. E aí, como é que você vai tratar aquela pessoa?
Então veio o Senhor na minha direção e eu já estava, né, a gente faz muito isso, faz um costume, né? Ele falou, tem como você passar uma passagem para mim, senão eu não tenho e tudo mais. E eu tinha pegado 2 coach e eu já fui no automático, não, só tenho essa e tal. Aí depois algo, não, pera aí, meu, quem sou eu? Quem sou eu? Não é aqui dentro da igreja, mas quem sou eu lá na rua? Sabe? Não vai me fazer falta, eu estou ajudando o próximo, não importa quem é, né? Somos cristãos, né? Então, aí eu paguei para ele pegou assim na minha mão, assim, me agradeceu tanto, aquilo é uma vitória, assim, para a gente não é nada, mas você poder ajudar e representar Cristo, que Cristo é isso é maravilhoso. Exato, isso é o cristianismo, né? Primeiro tópico, a igreja perseguida. Irmão Naldo, lê para nós o primeiro tópico da igreja perseguida. Os perseguidores? Isso. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro destas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. Vocês viram aí, né? O nome tanto religioso, político e judicial. Todas as áreas eram afetadas em perseguição contra os cristãos. Hoje nós estamos num país, que eu louvo a Deus, que a gente pode fazer um culto a qualquer momento que a gente quiser. Só não pode fechar uma rua, porque precisa de uma autorização da prefeitura. Se eu quiser fazer um culto aqui na rua e quero fechar a rua, eu vou na prefeitura, pego uma autorização, aí vem uma polícia para dar um amparo e fecha a rua e a gente prega. A gente tem essa liberdade. Eu posso com uma caixinha de som na frente da igreja ou em outra uma pracinha e pregar a palavra. Nós somos de um país que praticamente é livre, mas só que tem irmãos neste momento fazendo parte da igreja perseguida, que chama-se Janela 10/40, que é aquela, tem um mapa, aí é aquele quadrado que pega os países, né, pastor? Que o evangelho é difícil ter acesso lá, como hoje, né? Coreia do Norte, Somália, China, Afeganistão, Guiné, esses países lá. Os países que têm comunismo. O evangelho lá não pode entrar, e se entra muitos missionários. Não, naquele lugar da China que pode. Já pode, né? Então, assim, nesses lugares, dentro dessa janela, são mesmo que tem missionários lá, infiltrados, disfarçados, para pregar a palavra. Eles não levam a palavra. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos essa palavra e às vezes a gente não lê ela em casa. Você sabe que você pegar um folheto, uma página da Bíblia e cortar ela bem pequenininha, cada um ficar com o versículo da Bíblia? Olha o amor, gente. E a gente tem ela em casa inteirinha, irmãos. Hoje eu vou ler Gênesis. Vou lá, sento na mesa, ou no ônibus e vou lendo a Bíblia. Olha a facilidade, irmãos, que nós temos. Só não fazemos que não queremos, irmãos. O Brasil, pela potência dos evangélicos que congregam aqui no Brasil, irmãos, nós já teria, se realmente nós nos unirmos mesmo, nós já teria ganhado a metade do Brasil para Jesus. Mas por que isso não acontece? Porque eu sou da Assembleia de Deus,
o outro é da Batista, o outro é não sei das quantas. E na época dos apóstolos não tinha essa demanda de igreja, de congregação, porque a igreja não, as reuniões, né? Somos eu e você reunidos aqui, é a igreja. Agora, a instituição é a Assembleia. Tem Madureira, aí tem a Batista, aí tem a Batista tradicional, tem as renovadas, e assim por diante. Mas, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, Ele vai tirar um povo de dentro dessa igreja que à noite se reúne para adorá-lo. Então, ou seja, o Senhor é maravilhoso, Ele conhece a sua igreja, por isso que Ele a protege, por isso que nós estamos aqui hoje, sempre protegidos. Quanto mais matava cristão, mais cristão se levantava. Por quê? Porque a igreja não é do homem, a igreja ela é de Cristo, por isso não toque na igreja, não toque. Não toque nas denominações, eu não gosto de denominação lá. Respeite a denominação, porque Cristo respeita cada denominação. O seu pastor, é lógico, aquela que cumpre aquilo. Tá? Estou falando de seita, não, estou falando de igrejas evangélicas que prega a palavra de Deus. Quem lembra daquele tsunami que teve na Indonésia, que morreu 300 mil pessoas? Aqui, ó, China, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Turquia. Aí quando aquele povo lá da Indonésia, eles não gostavam de cristão. Aí no dia de Natal, no dia 24 de Natal, eles mandaram todos os pastores e os crentes sair da cidade e celebrar o Natal lá no monte. Aí veio o tsunami, morreu mesmo crente. Morreu todo mundo embaixo, 300 embaixo morreu. 300 mil pessoas morreram. E os crentes ficaram tudo lá em cima. Protegidos. Protegidos. Eles mesmos mandaram os crentes subir. Você vê o amor de Cristo? Sem querer, protegeram os cristãos. Eles ficaram lá 24, 25, 26. Aí quando foi justamente nesse intervalo, teve um tsunami. Você vê como que Deus protege? Protege, irmãos. Agora a gente pergunta assim, mas por que então Tiago faleceu? Então por que mataram Tiago? Tiago não era a igreja, fazia parte da igreja. E era uma perseguição, como aqui. Às vezes nós estamos, vamos supor que aqui no Brasil surge uma perseguição. E aí eu estou lá pregando a palavra, e aí a perseguição é todos os crentes. Deus vai preservar a igreja, mas a irmã Rê vai ter que passar por isso. Vocês entenderam? Aí Tiago, ele foi preso num dia e Pedro em outro. Entendeu? Por quê? Herodes achou bonito, lindo, maravilhoso, agradar os judeus e a sua cúpula lá. Mas aí tem um fundo profético, que quando Tiago faleceu, ele perguntou para Jesus, ele podia beber o mesmo cálice que ele podia beber. Foi? Aí Jesus disse, mas você vai beber o mesmo cálice, depois tá bom. Quer dizer, só que o primeiro que morreu foi ele. Quer dizer, o cálice era a morte. Aí porque ele profetizou a própria morte, ele falou, não posso beber o cálice. Lembra quando ele ganhou? Foi. Você vê como é que é as coisas, né? Então, ou seja, a igreja sempre foi perseguida, sempre alguém vai ser um mártir da vida para que outros sejam levantados por Cristo, tá? Isso aí, não adianta ficar perguntando por que isso, por que aquilo, não. Eu tenho que conhecer a minha chamada e saber que Cristo é comigo, isso é fundamental. Agora, as outras coisas, Ele vai me falar e tem coisas que Ele não precisa me falar, né? Porque a gente quer saber de tudo, né? Mas se a gente saber de tudo, a gente nem sai de casa, essa é a realidade. Então, aqui, a esfera da perseguição que a gente está dentro também, o pastor já frisou, né, sobre isso, deu até um exemplo lá da igreja perseguida, do tsunami que teve. Deus preservou aquela igreja que estava ali unida, né? A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Primeira, religiosa, por ver a mensagem de Cristo como ameaça. E política, os romanos procuravam aumentar a capital política dos judeus. Ou seja, olha só, dentro desses sacerdotes, hoje a gente está vivendo isso, né, irmãos? Infelizmente, é o que sucede, as coisas só mudam de ambiente, mas na verdade nós estamos passando por uma crise política, estamos passando por uma crise espiritual, sim, uma crise dentro da polícia também, todas as áreas que a gente for, financeira, todas as áreas, nós vamos ver que está tendo dificuldade. E isso é para quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. Agora, dos fiéis, irmãos, Deus cuida.
não se preocupe. Não vai achar que eu estou comendo porque eu fiz faculdade. Eu estou comendo porque eu sou bom no meu trabalho. Não, você não é bom. Lógico, deixa eu explicar, tá bom? Nós somos bons no que fazemos, porque Deus nos deu sabedoria. Capacitou. Porque se Ele não desse capacidade, eu não consigo nem levantar de manhã para ir trabalhar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e reverenciar isso. É Ele que te dá saúde para você levantar e ir embora. É Ele que te dá livramento para você estar aqui hoje. Quantos livramentos, irmãos? Eu me lembro do primeiro dia da festa da estruturação aqui na sede. Eu peguei um Uber para mim, vim para um lugar. Porque foi tantos dias que eu peguei. Eu não falei isso pro meu esposo. Na hora que ele fez o balão para entrar ali naquele cruzamento para ir ali pro Bico Calói, não tem uma rua, tem um mercado ali, né? Ele sai carro de lá, ele tem que parar o carro aqui, a mão. Não é a nossa aí, ali? Isso, é do motorista, do Uber. Só que vinha um caminhão. Na hora que ele foi, o caminhão vinha junto. Eu senti o frio assim bem. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, eu estou preparada assim. Um segundo, irmãos. Eu falei, Deus, muito obrigado. Não poderia estar aqui hoje. Aquele caminhão poderia ter batido do meu lado, morrido eu. O preferencial é do Uber. Você entendeu? Aí o motorista falou, meu Deus, o que foi isso? Aí ele jogou pro lado esquerdo, que não vinha carro nenhum, mas se tivesse vindo, ele tinha batido, porque ele ia pegar a gente. Aí eu falo, Deus, muito obrigado. Mas sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você busque a Deus. Não quer que você adore ao Senhor. Então ele vai colocar muitas coisas para impedir você de chegar na casa do Senhor. Meu menino caiu. Eu vi aqui uma machucadinho aqui no braço dele, Porque ele estava vindo para onde? Se tivesse que tomar cachaça, beber, no dia dele. Você vê como é as coisas? O pastor, como deu o livramento aqui para os meninos aqui, a senhora fala, a unidade de Deus com a gente é maravilhoso. Eu não fui com, acho que os parafusos do pneu do carro meio que folgado, não estava apertado, eu achei que tinha apertado o negócio, eu apertei só um pouquinho. Quando eu fui ver, eu estava ouvindo um barulho, minha mãe falou, dá uma olhada nesse pneu. Eu saí do Aracati, estava na ponte Transamérica, depois do retorno para pegar marginal. Encostei quando eu vi, fiquei até com medo de falar, eu falei, mãe, o pneu estava solto. Mãe, o pneu estava. Acho que a ficha da minha mãe nem caiu, eu falei, nem vou tocar mais no assunto. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu só estava agradecendo a Deus, agradecendo. Você vê a mão de Deus o tempo todo. Porque tudo tem a mão do Senhor nos livrando, nos protegendo, gente. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso, gente. Muito, muito mesmo. Tem muito livramento, né, pastor? Nós não vê, né? Exatamente. Nós não vê, mas Deus está dando livramento. Às vezes, se você chega na casa do Senhor, Deus usa alguém e fala, olha, eu te dei um livramento, você fala, sim. Aí você vai para e vai refletir. Meu Deus, é verdade, né? Mas a intensidade daquele diálogo, você olha. Eu lembro que uma vez eu estava no 15º andar limpando um apartamento. E aí eu pensei, geralmente as janelas sempre estavam fechadas. Era um apartamento cheio de vidro. Janelas. E aí eu falei, eu vou limpar. Só que aí, em vez de eu puxar as cortinas, eu deixei as cortinas achando que a janela estava fechada. Peguei a escada, fui com essa mão para segurar no vidro. Gente, não tinha vidro. Sabe quando você se vê caindo no 15º andar, eu vi o meu corpo lá embaixo. Quando eu fui para cair, eu estava na escada alta, eu fui para cair, eu vi uma mão jogando para dentro do apartamento novamente. Gente, depois para voltar a trabalhar, vocês entenderam? Aí eu comecei a chorar, falei, Deus, os meus filhos iam ficar sem mãe. O que minha esposa ia falar de mim? Por que ela se pendurou nessa escada e ficava para ligar comigo, Senhor? Olha o que a gente pensa, né? Sabe assim? Então, Deus é muito maravilhoso. Então, assim, cada livramento. Esse é o que a gente vê. Você entendeu? Deus é maravilhoso, maravilhoso. Você só vai passar aquilo que Deus permite na sua vida. E assim, uma vez, né? Você abre essa sessão aqui, ó. Quanto livramento já deu para você, né, Fernando?
Muito. Ele mas na vida inteira, muito livramento. O inimigo fica de olho, gente, fica observando a gente. Ele não queria que você estivesse aqui, Fernandinho, não queria que o jovem estivesse aqui. E o sonho que você teve, Fernando, também foi treinando livramento. Entendeu? Olha o livramento, meu Deus. Tem uma grande obra a realizar. Vamos correr. A igreja enfrentará oposição. Já falamos sobre isso também. Tem alguma pergunta dentro desses 3 tópicos aqui? A esfera de perseguição. A igreja enfrentará oposição, nós já falamos, né? Tem algum comentário? Tem, pastor? A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continuará o mesmo: silenciar a voz da igreja. Gente, vamos tomar cuidado com uma coisa. Uma coisa que eu tenho observado muito, o inimigo tem trabalhado muito aqui na nossa mente. Jogando Setas na nossa mente. Porque ele está dizendo aqui, ó, que o tempo e o lugar vai mudar. Mas o objetivo é o mesmo de calar a igreja. Eu não sei, muitas vezes, eu prego fora, né? E às vezes você vai pregar em algumas igrejas, e você vê o comentário das pessoas falando assim, ela vem a irmã que prega duro. Antigamente, alguns pastores, amigos nossos mesmo, falavam isso comigo. Um dia, acho que eu estava naquele dia meio triste, e eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso, né? Por que eu prego duro, então? Eu preparo uma mensagem, até em Cantares de Salomão, quando eu estou pregando, eu estou exortando. Eu falei assim, por quê? Eu não quero, mas assim, eu vou nas igrejas, teus amigos ficam falando lá, irmãos, aí dá a oportunidade, irmãos, vamos ouvir a irmã aqui pregar. Irmãos, olha, é o seguinte, Deus é Pai, Deus Ele ama, se ele nos corrige é porque Ele nos ama. Eu fiquei pensando, toda vez é a mesma coisa. Aí eu fiquei meio triste assim, mas sabe, depois eu vou pregar mais isso. Eu vou pregar agora só mamão com açúcar. Receba em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a chave, receba tudo de bom. E fui pregar em Guarulhos. Então lá eu falei, tá bom, preparei todo o sermão, o tema que me passaram não tinha como fugir, mas eu queria pregar aquilo que eu achava que devia pregar. Mas por que, irmãos? Porque a gente escuta vozes que não era de Deus. Aí Deus tomou um vaso naquela igreja e disse para mim assim, minha serva, quem te escolheu fui eu, quem te usa sou eu. E é da maneira que eu quero, a palavra é minha. É a palavra que ele começou a falar comigo. Eu falei, Jesus, eu poderia ter ficado assim, mas por quê? Porque, irmãos, o inimigo tenta nos silenciar. Como é que a pessoa vai se converter se você não mostrar o caminho que ela está errada? Quando eu me converti, a pregação do pastor foi, irmãos, tem 2 caminhos, céu ou inferno. Para onde você quer ir? Eu olhei, irmãos, eu já estava vivendo uma luta tremenda. Eu falei, Senhor, eu já estou passando tanta prova, eu não quero ir para lá não. Então eu quero o céu. Só que ele falou que o céu, o caminho é estreito. Começou a pregar. E eu vivi aquela pregação. Então a pregação, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela confronta, irmão. Se eu tiver errado a palavra de Deus, ela vai me confrontar. Não adianta querer mudar uma coisa que é dela. O próprio Cristo, ele é o velho, ele não vai mudar, irmão, porque eu quero maciar a minha carne, não. Ela responde por si própria. Exato, se eu estou errada, a Bíblia vai dizer que ela vai corrigir os meus erros. E naquele dia eu me converti. E aí aquilo lá, eu falei, Senhor, tá bom, então, importa fazer a tua vontade, então, tá certo, obrigada por falar comigo. Então é assim. Né? 15 minutos, né? Tá vendo? Então, assim, vamos lá comigo. Vamos nos achar aqui, pronto. A igreja protegida. Isso aqui é maravilhoso, gente. Vamos fazer um resumo. Luciano, lê para nós esse primeiro tópico, os 3 tópicos seguintes, para a gente entrar e fazer um resumo maravilhoso
Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5:19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7, com Felipe em sua missão evangelística, Atos 8:26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10:3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27:23 ao 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A intercessão da igreja. Atos 12:5 diz que a igreja, abre aspas, fazia contínua oração, fecha aspas, por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi liberto. Contudo, esses eventos certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondendo à oração da igreja e libertou Pedro. Pode continuar? 3. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:30-31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos 9, do 11 ao 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos 10:13. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos 8:15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, abre aspas, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Fecha aspas. Ainda continua atual. Glória. Você vê o poder que tem a oração. A oração é tudo. A oração envia, abre coisas que você não imagina. Jeremias 33:3 diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Através da oração, Jesus mostra os tesouros dele. Eu não sei, às vezes você é orientado a fazer algo através que você orou. A igreja precisa voltar essa intimidade com o Senhor. Pastora, uma pergunta. O significado da oração, o significado da oração é humilhação perante Deus e você é um momento de fé sua, de acreditar que Deus pode mudar um cenário ou algo que você acredita? A oração é um diálogo, né? Na verdade, a oração é um diálogo. Só que tem vários tipos de oração. Tem a oração de agradecimento, né? O Jesus, ele deu, por exemplo, a oração do Pai Nosso. A primeira coisa que a gente tem que nas nossas orações é reverenciar o Pai. Essa atitude nossa quando vamos orar ao Senhor, né? Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Você está engrandecendo a Deus, você está dizendo para Ele com as suas palavras. É um diálogo de um filho para um pai. Não tem momentos que a gente agradece nosso Pai terreno, quando Ele nos dá um presente, você abraça, você aperta e fala: Pai, obrigado, que eu estava precisando disso, o Senhor veio e me deu. Então, com Deus é a mesma coisa. Com Deus você agradece, com Deus você pede, entendeu? Mas você também pode ouvir Deus
Por exemplo, Sim. eu vi um pastor falando, tem um pastor que eu estou estudando, eu estou ouvindo ele muito, ele fala que quando ele ora, ele tem um minutinho, tem um tempinho ali, que ele fica quieto ali, que é o momento quando ele está conversando com alguém, a gente não dá um intervalo para outra pessoa também estar falando, e ele dá esse intervalo para ouvir também a voz de Deus. Ele falou que muitas pessoas falam, e não tem um momento de Deus. De esperar ele falar. Olha que coisa interessante, a gente que é assembleiano, né? A gente tem esse hábito de orar o horário, nunca termina, né? A oração nossa, a gente não aí a gente pensa, se a gente silenciar, o outro vai achar que a gente não está orando. Por isso que Jesus falou, pega, quando você for orar, entra no teu quarto e ora em segredo com o Pai que ele te ouvirá. Esse tipo de oração é aquela oração que eu vou no meu particular. No meu particular, não posso orar na igreja. Vamos supor, Senhor, vamos supor que hoje eu passei um dia, vamos supor que eu dirijo. Aí eu passei um dia muito atribulado, eu cozinhei, eu falei, esse filho de Deus azar, né? Que é um crente não xinga, né? Mas fica irado e fala, esse filho das trevas. Vai ter um crente que se chama de filho das trevas. Aí você pegou e ficou irado, aí você vai falar para Deus, Senhor, me perdoa. Eu me irei hoje, porque não podia me ter irado. Eu sou tua serva. Porque essa oração não é um particular meu. Se alguém novo cometido vê eu falando para Deus o que eu fiz, por exemplo, olha, se eu fiquei bravo com a minha filha hoje, por favor. Olha, eu deixei ela de castigo, aí a nova convertida chega e também não orar, mas uma oração mais ou menos essa. Que mãe irresponsável, diz que é crente e fez isso com a filha dela. Tem uma oração que você não pode falar, porque é uma oração sua. Sabe aquela oração de pai para filho, que você pode dizer qualquer coisa para ele? É essa oração. É a oração daquele quarto que você abre, assim, olha, é o seguinte, o Senhor sabe, todo mundo, o Senhor me elogia, fala que eu sou uma mulher muito abençoada, meu marido ele me elogia, mas você sabe que eu não sou tudo isso. O Senhor sabe, me conhece dentro de mim. O Senhor sabe muitas vezes que eu me iro, mas eu não falo para ninguém. Senhor, minha vontade, o Senhor sabe, mas eu não posso expor ela. Então essa oração você pode contar para Deus, isso é a oração de arrependimento, irmãos. Aquela oração de súplica, você fala, Senhor, e você sabe, você aumenta o volume da sua voz, diz, Pai, o Senhor precisa me socorrer, porque eu não estou aguentando essa prova. Aí os outros falam, por que está gritando? É súplica. Por que o cego gritou? Ele de Davi grita com mais intensidade, porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo, no meio da multidão, Deus não ia escutar ele. Então, oração de agradecimento, oração de súplica, oração de arrependimento, é uma coisa. Então, Deus ele entende, não precisa fazer aquela oração, Senhor, nesta noite inefável. Não precisa disso, não, gente. Ele é teu amigo, ele é teu pai. Eu não preciso falar bonito para ti. Eu não preciso te impressionar. Eu preciso impressionar quem está me ouvindo e quem pode fazer alguma coisa por mim. E até mesmo antes de a gente abrir a boca, ele já sabe o que ele vai falar, mas ele quer aquela humilhação, aquele momento, né? Eu fico imaginando, porque é o Espírito Santo que leva, né? Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos supor. Por que ele faz isso? Porque muitas vezes nós não sabemos orar. Às vezes eu estou orando no sentimento de vingança. Às vezes uma pessoa fez mal para mim e diz, Senhor, pune ele, nossa, eu não sou crente de verdade. Aí o Espírito Santo fala, Pai, não é bem isso que ela quer dizer. Você já imaginou se nós não tivéssemos o Espírito Santo, irmão? Tem coisas que Deus escuta e não responde, porque tem coisas, eu quero a morte, eu quero morrer hoje. Aí dentro de você quer morrer neste momento, passa o problema, você não quer mais morrer, entendeu? A senhora falou sobre esse tipo de oração, a gente vê em Salmos que aquilo ali foi várias orações, né? E a gente vê que a oração de Davi, né? Ele pede, né, que faça dos inimigos, né? São chamadas orações imprecatórias. Aqui é uma oração de um rei para com Deus. É uma oração que não antigamente. Só do Velho Testamento. Exatamente, entendeu? Hoje nós temos um Cristo que é misericordioso.
Eu não posso pedir um Ele serviço. manda amar os inimigos. Ele sabe que é pessoa. Olha o oposto de hoje. Amar os inimigos. Aí você respira e você fala, como assim, Deus? Amar. Por que ele está falando isso? Porque, irmãos, é o vínculo de tudo, é o amor. Entendeu? Porque os inimigos nossos não é esse, né? Vamos lá. Então, a oração liberta o sobrenatural, tá bom? A oração quebra os aguilhões. O que é aguilhões? Cadeias. Olha, Pedro estava preso e através da oração da igreja, Deus libertou Pedro. Mandou um anjo lá, abriu as cadeias, os cadeados, os ferrolhos das portas, e Pedro saiu pela porta da frente. Deu um som nos todos os guardas e ele saiu andando. Você imagina como aquele soldado ficou quando amanheceu o dia? Cadê Pedro? Paulo e Silas também. Desesperado, né? Paulo e Silas também, né? Paulo e Oravam e Silas cantavam, também. houve um terremoto. Houve terremoto. Olha o poder da E oração. os cristãos estavam orando por Pedro, não estava? Sim. Tanto que ele bate na Na porta e igreja. eles mesmo não estavam acreditando na nele. igreja. Era a resposta chegando. A menina, né? Ora. Então, a oração quebra os aguilhões. A oração, olha, faz coisa que parece difíceis e impossíveis se tornar. A oração faz com que as coisas que parecem ser difíceis, impossíveis, tornem-se fáceis e possíveis. Irmãos, quando você coloca a sua vida, eu me lembro que eu fui prestar um concurso uma vez, e eu falei, Senhor, eu estudei, mas eu não me lembro de nada. Parece que me deu um branco assim, ó. Na hora de fazer a prova, era muito impressionante. Eu vi as numerações, as contas das provas. Eu falei, Jesus, é sério mesmo, eu tô ficando maluca. Sabe quando assim, eu abri o olho, eu vi as continhas feitinhas. Aí eu só passava assim, ó, em cima da. Eu até olhei, aí a professora veio ver se eu estava colando. O que foi, Regina? Eu não falei nada, não. Eu vi as contas feitinhas, eu só passava a caneta assim, as contas. Deus, ele faz coisas impossíveis. Encerrar. A oração impede que nos tornemos triunfos do inimigo. A oração produz alegria em nós. Está triste? Ora. Glória a Deus. Glória a Porque o Deus. Senhor, Ele é o dono da nossa alegria. Quando está aquele peso, né? Coisa também em casa, aquele peso espiritual, né? Aquele peso espiritual que você vai lá dar no joelho, começa a orar, daqui a pouco quando você levanta dali, fica o clima mais leve, mais tranquilo. Exatamente. Já aconteceu muito certinho. E a introdução, vou concluir só, tá, pastor? A oração pode dar um fim diferente à nossa história. Eita, aleluia. Glória A a Deus. oração pode dar um fim. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Glória. Diferente à nossa história. Cada um de nós aqui tem uma história, né, irmã? Daqui a pouco dá também. Se nós fôssemos contar, nós não estaríamos aqui. É mesmo, né? Foi através da oração de alguém. É, Jesus. Se não fosse Deus, o Fernandinho não estava aqui, né, Fernandinho? Eita, eu também. Irmãos, como é bom interceder, irmãos. O que é oração intercessória? É você pegar o problema do seu irmão e orar como se fosse seu. Sem interceder. Então, assim, a oração, ela dá um fim diferente à nossa história. Deus escreve uma nova história, né? Uma nova Ô, pastor, assim como esse rapaz está aqui, ó, que a gente não conhece, quando a senhora está orando, o pastor está orando, todos nós estamos orando, a gente não ora pelo nosso bairro, pela nossa cidade, e às vezes a pessoa chega aqui, a gente acha Ele está que incluído. mais ele está incluído no meio das nossas orações. Sabe os vizinhos? Olha, todas as motos que eu vejo, mesmo meu filho, quando ele casou, ele comprou uma moto. Eu podia ter uma moto, Senhor, guarda os meninos de moto, Senhor, guarda todo mundo, Senhor, livre de livramento. Eu desde hoje orava por todos os motos, as motos. Porque eu pensava no meu filho, porque eu não queria que ele se acidentasse, então eu aproveitava e orava por todo mundo. Então, os livramentos, muitas vezes, a pessoa recebe, é porque tem a nossa oração. Por isso que devemos orar, tá? Conclusão. Vivemos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo a enfrentar perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com ela. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é a exceção.
ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição, da jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois é Ele quem pode nos guardar, capacitar no meio do sofrimento. Amém?